E aí, trader, tudo bem? Vamos fazer a análise do índice do dia 2 de setembro de 2025? Vocês me acompanham? Então, bora lá. Só um pouquinho que eu vou compartilhar com vocês o gráfico, que eu vou explicar para vocês o racional de tudo que a gente viu hoje e o que os meus alunos fizeram também comigo. Então, bora lá. Bom, como aqui estamos vendo o input, né? O input diário. Primeiro, é importante, é essencial nós, como traders, analisar o gráfico diário, a macro tendência. Por quê? Porque é somente aí que nós vamos entender a história que o gráfico está contando. Então, existe uma premissa que eu sempre falo que para você poder identificar os movimentos e você operar no teu dia a dia sendo day trader, você precisa entender que ciclo o mercado está, quais são as regiões de interesse e o que que a gente precisa ter aí para conduzir, né, essas operações no dia a dia, né, no intraday. Então, como a gente vê aqui, vamos voltar um pouquinho o tempo para trás para entender, ó. Mais ou menos em maio, junho e até julho, o mercado ficou 3 meses brincando dentro dessa região. Aqui a gente vê essa linha rosa que eu tenho aqui no 144.097 é o meio dessa lateralização. Durante toda aquela época, nós entendimos que aqui o mercado era um ciclo C e a gente trabalhou essa lateralização. Foram dias bem intensos e bem difíceis de trabalhar o índice, né? Precisava de muita habilidade, ou se você pegasse scalpers, tudo bem, né? Mas para quem gosta de operar tendência e tal, não tinha muita coisa que fazer, né? Então eram dias bem interessantes. Só que se você prestar atenção nessa linha dos 144.000, era exatamente o meio dessa região, né? Então, quando o mercado, aqui novamente ele fez um ciclo A, né? Joga o preço para cima, ciclo B, aqui ele faz uma falha de fundo no qual joga o preço para cima. Então, nós tínhamos aqui o fundo de toda essa lateralização e o topo dela. Então, quando o mercado entra para dentro dessa região, ela está sem as médias curtas, sem a média de 20. Então, dificilmente sem essas médias, o mercado vai conseguir ultrapassar esse meio. Então, essa informação hoje nós, né, tivemos antes de operar, que eu até fiz uma análise de mercado com os meus alunos, e nós fizemos antes de operar. Então, a gente tinha aqui essa região. Então, o dia de hoje foi exatamente aqui. Então, vamos olhar para nossa micro tendência, como é que eu vou fazer. Então, existe uma probabilidade de correção. Nós esperávamos esse movimento mais lateral ou talvez um movimento de correção nessa área. O mercado pode continuar lateralizando aí, ou talvez buscar a média de 20, né? Que também é válido. Mas o que eu quero mostrar, eu quero focar nas operações de hoje, como é que a gente vai executar um dia desses, né? Então vamos para os 5 minutos, porque nós operamos os 5 minutos. Primeira informação que eu tinha. Deixa eu passar aqui que fica melhor no contrato vigente. Primeira informação que eu tinha. Eu tinha a média de 200 aqui em cima, as regiões, ó, aqui a região forte, forte que eu falei para vocês, né? Uma região de atenção que eu coloquei, que inclusive serviu de rejeição. Então eu tinha essa região, primeira informação que eu tinha aqui, média de 200 estava aqui, existia essa probabilidade. Média de 200 do 5 na abertura estava bem aqui, ó. Deixa eu marcar para vocês. Média de 205 estava bem nesse ponto e a média de 200 do 15 estava aqui. Presta bem atenção na informação que eu vou dar para você. Dentro do índice, de acordo com todos os estudos que eu fiz, a média de 200 do 15 é uma média extremamente forte, muito importante no índice, né? Então, o que que acontece? O mercado já abre com um gap bem expressivo, bem interessante, né? Um gap de 900 pontos, quase 1.000 pontos. Eu sempre falo que quando isso acontece, geralmente o preço tende a cair, né? Só que pegar essa barra um era um pouco difícil. Por quê? Porque a gente sabia que o mercado estava caindo, só que a gente tinha aqui uma muralha 200 do 15, no qual eu já falei que é muito difícil de ultrapassar, né? Então, o que que acontece? O mercado não tinha, e tem um gap. Presta bem atenção por que que eu falo que as regiões é importante. Depois de você entender o ciclo, você entender a região. Exatamente aqui nessa região de mínima que a gente viu aqui, ou seja, que marcou hoje, exatamente nessa região aqui, o que que nós tínhamos? Nós tínhamos o gap
começo de um gap, depois esse fechamento. Bem aqui tinha um topo que estava no meio desse gap. E se você ver, o mercado parou bem aqui. Então, essa era a informação que eu tinha. Então, mercado caiu. Dificilmente eu vou vender na barra um por causa desse movimento, porque ele não está amparado por nenhuma região, entendeu? Então, vai ser mais um trade de forte. Eu prefiro, de sorte. Eu prefiro esperar o mercado me mostrar o que ele quer fazer, o que realmente ele quer fazer, ou ele estiver amparado por algumas coisas, para mim não tomar uma violinada. Tanto que quem vendeu aqui provavelmente tomou uma violinada. Já nessa barra 4, quando ele passa embaixo da VWAP, é um ponto sim de venda, lógico, tendo todo o contexto, né? Por quê? Porque olha a informação que o mercado me dá exatamente aqui, ó. Pompi e vou buscar liquidez. Essa é a informação que o mercado me passa nesse momento, porque quando ela rompe com um pouco de corpo, significa que ela rompeu, mas que ela vai buscar liquidez. Então, isso autoriza fazer uma venda aqui. Eu gosto de trabalhar projeções para traçar os meus alvos. Então, a primeira projeção vai ser desse primeiro movimento do dia. A gente pega esse movimento de queda, chega no 61, porém ele não consegue ultrapassar essa região. E aqui vai, dificilmente ele vai ultrapassar sem a média de 20 períodos, porque a média de 20 é como se fosse o combustível. Então, é normal a gente fazer uma operação contra a tendência nesse caso, para poder buscar as médias ou talvez uma região importante. Lembrando que aqui no 143.095 eu coloquei uma linha de roxa, que é uma linha que, inclusive, o mercado respeitou bastante, uma linha importante, né? Então eu deixei para ver como é que o mercado trabalhava nessa região. Essa linha eu já tenho de faz dias, não é de agora só. Se você puxar, você vai ver que ela foi bem relevante em vários cenários, ó. Ela segurou preço e tal, então é uma linha relevante, por isso que eu pintei com outra cor, né? Que eu gosto de trabalhar com as cores, né? Então o que que a gente vê aqui? A gente vê que o mercado chega na 20, faz um recuo, a 215 está aqui, presta bem atenção na informação, faz um recuo, volta para dentro, por quê? Porque ela não rejeitou a 215. Aí ela volta para dentro para fazer esse rompimento aqui, e inclusive eu sempre falo, quando o mercado vai romper a média de 20, ou ele faz um pullback profundo, para depois fazer esse rompimento. Então, tudo indicava que ele ia romper. Flávio, mas ele estava em queda, a força vendedora era muito forte, você deveria ter vendido. Ou eu até escutei, gente, por que que eu não vendi? Por que que eu falei que não era ponto de venda? Teve gente que mandava mensagem, né, que não está na mentoria, que me mandaram esse tipo de mensagem. Gente, eu não vou vender aqui se não tiver uma rejeição da média de 200 e da média de 20, e não teve rejeição. Então, somente se tiver uma rejeição, eu posso considerar como continuação do movimento para poder pegar essa região. Lembrando que aqui na nossa macro tendência, a gente sabe que aqui ele tem um fundo importante, né? A gente sabe que ele está numa região de fundo, então dificilmente ele vai passar sem essa média de 20. Entendam isso. Então, por isso que as médias, elas não servem para a gente fazer uma operação, mas elas servem como indicadores, para me indicar, para me prestar atenção, saber o que que eu vou fazer, tá bom? Então, assim, ou pelo menos ter algo que vai me ajudar a interpretar melhor o que que o mercado está querendo falar para mim. Então, o que que a gente vê? A gente vê que o mercado faz essa queda aqui e sobe, e exatamente ele busca o 100% novamente, assim como ele sentiu uma dificuldade de passar dessa região, ele também sente uma dificuldade de passar dentro dessa região. Então, o mercado faz aqui uma lateralização, cai, volta a subir, cai de novo e não consegue sair de dentro dessa trap zone, entendeu? Então, é normal. Por isso que o mercado fez aquele cenário. Só que, gente, era de se esperar. Por quê? Porque no nosso diário, na nossa macro tendência, o mercado já estava mostrando isso daqui, ó, aqui é a minha linha roxa. O mercado já estava mostrando esse movimento. Então a gente tem que prestar muita atenção, porque a macro tendência é a que vai indicar o que que o mercado vai fazer nesses dias, né? Bom, então aqui já temos, né? O mercado atingiu 100%, ele não conseguiu ir longe. E aí, o que que eu tenho aqui? Se eu preparar meu gráfico para amanhã, por exemplo, eu vou ver o seguinte, ó, temos aqui a mínima do dia. Eu já estava meio que montando a mínima, mas aí eu lembrei de gravar esse vídeo aqui só para esclarecer algumas dúvidas que chegaram para mim até então. Bom, por que que eu
Eu imagino que ele ainda vai ser lateral. Nós temos aqui uma região que ele está com dívida nessa região, e está com dívida aqui também. Então, assim, ele pode ou brincar ou rejeitar para algum lado para ele poder fazer. Para onde ele vai romper é onde ele rejeita. Vamos ver onde que está 200 do 15. Ah, tá em cima. Ele já passou 200 do 15. Então, tem uma grande probabilidade dele continuar com o movimento de queda, né? Se ele rejeitar essa região. Então, a gente vê a 205, a 200 do 15 aqui, a 200 já apontando para cima, ele rejeitando aqui, ele não teve força. Pelo movimento que ele fez, ele já deveria ter ido, né? Ou então, ou ele termina de cair para fechar esse gap aqui, pelo menos fechar esse gap, ou amanhã ele fica preso dentro dessa região, porque é uma região que tem trava tanto em cima, tanto embaixo. E para ele poder sair dessa região, evite fazer operações no meio. Prefira essas extremidades aqui ou essas daqui, tanto para comprar ou vender, tá bom? E é muita atenção, muito importante também prestar atenção como é que o mercado de repente se comporta aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Ó, essa simetria aqui que ele respeitou bastante da primeira barra, a gente pode deixar marcado para poder ver como é que o mercado vai se comportar. Ela vai nos ajudar muito, sabe? De repente, vamos supor que ela de repente rejeita essa região aqui ou abre rasgando aqui. Então, assim, a gente tem uma probabilidade de comprar, mesmo não sendo extremidade, mas a gente vai ter um apoio para poder fazer essa compra, né? E aqui, se ele rejeitar ou rasgar essas regiões, a gente vai pensar na venda, mas sempre prefira as extremidades e ver como é que o mercado se comporta com relação a essa linha. Bom, se você gostou, deixa o like aqui, compartilhe com aquele amigo que gosta de operar o mini índice e bora destruir esse mercado.